Agora, o diabo, ou Satanás, ou usurpador, como queiram, ele quer destruir a obra que Deus faz. Então, é esse inimigo que nós temos hoje. Quem é Satanás? Eu não vou ler texto bíblico, porque é muito longo, eu posso pagar, mas não vou ler. Porque eu não aguento muito tempo ouvindo a minha voz. Então, Satanás era um querubim, era um anjo maravilhoso que estava no céu. Dizem alguns que ele era o que cuidava da música, mas houve um dia, ele é um ser criado. Ele não é maior que Deus, porque é lógico que não. Ele é um ser criado, como nós somos criados, ele foi criado. Mas ele quis ser igual a Deus. A partir do momento que ele se achou tão bom que seria igual a Deus, ele é expulso de lá. A história dele está em Ezequiel, e eu nem lembro, será que eu escrevi? Não escrevi. A história dele está lá em Ezequiel, depois a Lala fala. Depois você põe no grupo lá dos textos. Então, como nós herdamos esse inimigo, a Roseli já viu que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, é contra as potestades do ar. Por exemplo, nesse momento, nesse salão, está passando imagens, está passando conversas, muitas vozes, mas eu não estou ouvindo nada. Vocês estão ouvindo? Não. Mas se tiver um aparelho para captar essas vozes, essa imagem, nós vamos começar a ver. Existe um mundo espiritual que muitos não creem porque não veem. Ele está na região dos ares e ele procura. Nós não enxergamos como nós não enxergamos as coisas que tem. Mas a Bíblia nos diz que existe, e se a Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que existe, existe. Ponto final, né? Muitos acham que são as pessoas que atacam. Ai, aquele marido chato, aquele vizinho horroroso, mas não é. Eles são instigados realmente por Satanás. Então lembra disso, a sua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as tempestades. Então eu tenho uma notícia não muito agradável. Nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha. E para isso, a Bíblia nos ensina que nós temos que vestir uma armadura. Paulo, ele, lá em Roma, quando ele estava preso, ele ficava preso num soldado por 6 horas. Aí ele evangelizava aquele soldado. Dali a pouco ele ficava no outro. E assim e ele nos diz em Efésios, capítulo 6, do verso 10 a 19, ele fala sobre, vocês leiam em casa, por favor, ele nos fala sobre uma armadura espiritual. Se eu vestir essa armadura, eu vou ter vitória. Os soldados romanos davam essa armadura. O primeiro é o cinto da verdade. Tinha um cinto aqui. Deixa eu falar uma coisinha. Eu acho muito legal da Bíblia que eles sempre usavam coisas que eram rotina da época para as pessoas entenderem o Evangelho. Jesus usava peixe, moeda e tal. Se fosse hoje, tinha internet, coisas que nós vivemos hoje. E essa coraça, porque as pessoas que ficavam com ele eram pessoas que tinham armadura, então eles tinham que entender a linguagem. Aí então o cinto da verdade. A cintura, o abdômen aqui, era considerado a área das emoções. E tem crente que é assim, hoje eu estou salvo, amanhã não estou
salvo. Hoje eu estou alegre, amanhã não estou alegre. Hoje eu estou triste. Será? Então as emoções dominam. A partir do momento que você coloca esse cinto da verdade, você vai crendo que a palavra diz que é verdade. Não é o que Jesus sente, falou, né? eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Então, a partir do momento que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar para conhecer, entende? E hoje tem uma facilidade, ninguém tem desculpa, né, gente? A internet, ela é ruim num ponto, mas é maravilhosa no outro. Ela nos mostra ela tem estudo bíblico, tem a palavra, tem muita coisa. Então, a partir do momento que eu começo a estudar que o sangue de Jesus me limpa de todos os meus pecados, que Ele morreu naquela cruz para me salvar, que eu estava lá com Ele. Essas verdades básicas, as minhas emoções não vão ficar assim. Será que eu sou? Será que eu não sou? E assim por diante. Eu estou dando só uma pincelada, viu? Não estou aguentando. Ai, gente, sabe sim. Coraça da justiça. Era a parte da armadura que cobriu o peito e aqui as costas. Tem um órgão aqui, era muito importante, o coração, né? Se atirasse no coração, babava. Então, aquela coraça da justiça era muito importante. O meu coração deve estar sempre limpo. A gente vem, eu não sei quantas aqui conheceram agora o Senhor, a maioria. A maioria, né? Mas a gente, o coração da gente é um problema sério. O coração é o centro das emoções, a alma. O meu desejo é a vontade. Então, a minha alma. André. A minha alma, ela é terrível. Antes de eu conhecer o Senhor, ela que mandava. Então, o que acontece com a minha alma? Ela quer dirigir a minha vida. É a minha vontade, as minhas emoções, a maneira que eu quero. Enquanto que agora que eu conheço o Senhor, é o meu espírito que está vivo, que deve dirigir a minha vida. Então, a coraça da justiça, Jesus, Ele nos fez coraça e armadura, quer dizer, armadura. Jesus é a minha armadura, Ele é a minha justiça. Eu agora posso chegar a Deus porque Ele me limpou. O meu coração de pedra foi transformado em coração Tava com de a mamãe. carne. Então é maravilhoso, né? Ele é a nossa justiça. O que eu posso fazer com essa arma? Eu posso me arrepender e crer em Jesus, que Ele não fez ainda isso. Mas como eu faço? O novo nascimento é um milagre. Se você tem certeza, diz a Bíblia, que o Espírito Santo, ele confirma com o meu espírito que eu sou filha. Se eu não tenho certeza, eu vou clamar a Deus, porque Ele quer que eu nasça de novo. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. O sapato da armadura era para proteger os pés, né? Hoje nós somos pacificadores. São aqueles filhos de Deus. Nós promovemos a paz e levamos essa paz. Por exemplo, a Maria trouxe a sua nora.
para promover, agora que eu lembrei, você, a moça lá do Walmart, do Avan. Mas então, você quer promover a paz, você quer o melhor para a vida. Você quer que ela conheça Jesus, que é o príncipe da paz. E o escudo da fé. O escudo é a palavra de Deus, né? A Roseli falou, vem os dardos, medo, dúvida, tristeza, insegurança. Eu uso o escudo da fé. O escudo, ele protegia do inimigo e ele protegia o corpo todo do soldado. Tá dando? Deixa eu falar uma coisa interessante. Soldados romanos, eles andavam em bloco. Eu vi no filme dos 300. Cada um segurando um escudo. Então era um bloco quadrado assim. Qualquer lugar que viesse, um protegia o outro. E no corpo de Cristo, na igreja, deve ser assim. Um protegendo o outro, ajudando o outro na caminhada. Eu acho bacana isso. Nos dardos inflamados, você ser um escudo na vida do outro, não ajudar o dardo. E o capacete da salvação. No filme O Gladiador, aparece bem essa armadura, né? E um escudo. Então tem uma hora que eles se juntam no bloco e eles são muito atacados, e eles se fecham. Eles ficam realmente um bloco tão forte que nada penetra. Nem uma flecha, nada. É lindo, eles se protegem ali. É uma cena linda desse filme. Eu só falei. Eu estou dando só uma pincelada, viu, gente? Cada uma dessas partes da armadura deveria ser um dia. Pode ser. Não. E o capacete da salvação protege a cabeça. Antes disso, eu esqueci de uma coisa muito importante. Quando nós falamos da couraça da justiça, nós falamos de um coração limpo, né? Lembra? Nós falamos de um coração limpo. Então, uma coisa que mulher é louca para reter, uma coisa que mulher retém muito é a amargura. Mulher é cheia de amargura. Ela passa um vaso, passa um monte de tempo, daqui a pouco ela desenterra assim, um monte de defunto, né? Um assunto. Quer dizer, o cara nem está lembrando aquela outra pessoa, mas ela é assim. E uma coisa importante nisso é o perdão. Não vou entrar nisso hoje. Porque você, às vezes, o que deixa o seu coração, aliás, quem não perdoa, nem orar no teto, porque não passa no teto. É gastar tempo. Ah, mas você não sabe o que me fizeram. Não interessa. Foi perdoado, é para perdoar. Você foi perdoado, eu fui perdoado de tanta coisa. Como eu vou perdoar uma coisa? Tenho que perdoar. Outra coisa, raiz de amargura. Ai, eu não gosto do meu cabelo. Eu acho que Deus errou. Eu devia ter melhorado. Ou então eu não gosto do meu nariz. Mas esse que Deus errou é só no seu subconsciente. Nossa, eu queria ter o corpo da Angelina Jolie. Acho que Deus se enganou. Não, isso. Eu não me aceito às vezes. Então a minha amargura às vezes é com Deus. Às vezes não aceita a família que eu nasci. É. E assim vai, né? Só queria lembrar disso para pensarmos um pouquinho. Se quiser, outro dia a gente fica só nisso. Capacete da salvação protege a cabeça, os pensamentos,
mulher é trágica. Como mulher é trágica, né? A gente começa, atrasou o meu bebê. O meu bebê tem 61 anos. E eu chego e falo para ele assim: Ederson, quando você chegar de viagem, você manda um negocinho pra minha filha. Só, mãe, mas pra que isso? Eu não vou lembrar. Tem que lembrar. Então, enquanto ele não manda um assim, ou um coraçãozinho, ou uma palminha, eu nem vou dormir. Mas a gente pensa que a gente segura alguma coisa, né? O André contou ontem, tem coisa que eu nem sabia. Ele andava surfando em cima de ônibus. Com uma gargada na cabeça. Nossa, ele sentou pra galhada, passou um negócio Meio de alta tensão. de eu lá em casa, tranquilo. E Deus cuidando, Deus cuidando. Mas nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos, né? Nós pensamos sempre negativamente. Às vezes a gente está orando por alguém para Deus curar. No intervalo da oração, a gente, será que vai ser curado mesmo? Ai, está demorando muito. E assim por diante. Então a mente, é o que a Roseli falou, é o campo de batalha, né, a mente? Então, nós temos que declarar a verdade e decorar. Aliás, eu falei do escudo da fé? Não, falei, né? Jesus no deserto, ele falou contra Satanás através da palavra. Olha, você tem a mente de Cristo agora. Você pode decorar o que você quiser. Durante a pandemia eu tive tempo de eu decorei 30 salmos. Facinho. Entende? Caminhando para não perder tempo e decorando. Hoje me ajuda muito. Eu estou dirigindo, vem na minha mente. Então você tem que decorar a palavra também. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado. Ah, não, eu sou rápida. Não aguento mais ouvir minha voz. Vocês querem perguntar alguma coisa? Um abraço para vocês. Eu vou chamar um carro para ir embora. Que é isso, menina? É o Júnior vem me buscar. Ele está com o meu carro. Ah, tá.